Gente, o papo é sério agora, vamos falar de ela. O dia 21 de junho é reservado em todo mundo para conscientização da esclerose lateral amiotrófica, doença rara, mas que vem chamando a atenção de autoridades em saúde em todo o mundo. A data visa levar conhecimento, sensibilizar governantes, profissionais de saúde e a população sobre os cuidados com as pessoas acometidas pela doença, além, é claro, de incentivar pesquisas e melhorar o tratamento. Para falar um pouco mais sobre a ELA, a gente recebe agora o Dr. Francisco Rota, porta-voz do Instituto Paulo Gontijo, está na ponta da linha para bater um papo com a gente sobre esse importante tema. Bom dia, doutor Francisco, bem-vindo ao Central 98. Bom dia, Lucas, Paulo, João, todos os ouvintes. Bom dia, doutor. Prazer estar aqui com você. A ELA ganhou notoriedade com o pesquisador físico, o Stephen Hawking. E desde então ela vem ganhando cada vez mais destaque e eu acho que hoje já é um termo que não é tão desconhecido, né? Quando se fala de ela, não tem um tema tão estranho, tão alheio às pessoas. Já está no vocabulário, mas a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. O 21 de junho é voltado justamente para essa pauta. E por que é tão importante discutir se há esclerose lateral amiotrófica, doutor? Eu acho que você fez um bom resumo inicial de por que isso é importante. Número um é porque existem, apesar de ser uma doença rara, ela é a terceira doença neurodegenerativa mais frequente depois do Alzheimer e do Parkinson. Então ela é rara, mas não é tão rara assim. E existem uma série de desafios que pacientes e familiares de pacientes que vivem com essa doença precisam enfrentar diariamente. Então, falar sobre a esclerose lateral amiotrófica ajuda a trazer visibilidade para essas pessoas que talvez apenas em número não sejam tão grandes assim, mas que têm uma necessidade de políticas públicas e de um atendimento que dê uma melhor qualidade de vida e uma maior sobrevida para elas. Além disso, a questão de incentivo à pesquisa, né? Um dos motivos pelos quais a ELA hoje já não é tão desconhecida, já é mais conhecida, como você falou, o fato de que foi a doença que acometeu e depois acabou por levar à morte do Stephen Hawking. Mas também ela passou a ser muito mais conhecida há alguns anos, né, depois do desafio do balde de gelo, no qual Sim. pessoas que eram influenciadores desafiavam outros a tomar um banho com um balde de água gelada, né, como uma forma de ser divulgado nas redes sociais e trazer doações de dinheiro para isso. Quando a gente vê o impacto que isso teve, não foi só em trazer ao conhecimento das pessoas a doença, mas muito mais importante em trazer recursos para a pesquisa. E hoje a gente tem medicamentos novos que já foram aprovados, que estão ainda em estudos, que tiveram parte da sua pesquisa custeada por esse tipo de arrecadação de fundos. Doutor, prazer falar com você, João Henrique do Vale. Doutor, o que a gente pode falar em relação aos sintomas e qualquer pessoa pode ter a doença? Sim, é uma doença que afeta pessoas na idade adulta em qualquer idade. E então não é uma doença exclusivamente de pessoas mais idosas, ela pode acometer adultos jovens, apesar dela ser mais frequente após 60 anos. Qualquer pessoa pode ter, tanto homens quanto mulheres, não há necessidade de se ter uma história familiar da doença, e que na verdade apenas 10% dos pacientes têm alguma história familiar, e os principais sintomas são perda de força muscular e atrofia muscular, certo? Dependendo de onde isso ocorre, inicialmente pode ocorrer inicialmente nos membros superiores, nos membros inferiores ou nos músculos da fara de deglutição, aí é que vão vir os principais sintomas iniciais. Então isso pode ser dificuldade para caminhar, pode ser dificuldade para manusear objetos ou segurar coisas com as mãos, ou dificuldade para falar e dificuldade para engolir, certo? Isso progressivamente evolui, então uma doença que inicia
nos braços ou nas pernas, evolui depois para os outros locais e pode também, né, a evolução continuando, ela acaba por envolver também os músculos respiratórios, e que isso é o que causa a maior parte das complicações. Doutor Francisco, prazer falar com o senhor. Esses temas são muito importantes porque a gente tem corre o risco de tratar isso como alguma coisa que só pode atingir uma minoria. Mas eu aprendi que quando 1% é você, vira 100%. Sim. Então você tem que entender isso com muita clareza. Existe tratamento, eficiência do tratamento? Qual é a possibilidade de com um tratamento ter mitigado ou até sanada a questão da ELA? Existem alguns tratamentos. Existe um tratamento mais antigo que surgiu no final da década de 90, que é o Riluzol, que é um medicamento que retarda a progressão da doença, na verdade aumenta a sobrevida de pacientes com esclerose lateral, e durante muitos anos era o único medicamento que tinha uso aprovado tanto no Brasil quanto no exterior para tratar a doença. Mais recentemente, nos últimos 5 anos, apareceram 2 medicamentos novos, um chamado Edaravone, o outro chamado Relvirio, que são medicamentos que agora eles não só mostraram que são capazes de retardar, de aumentar a sobrevida, mas eles são capazes de retardar um pouco a evolução da doença, fazendo com que as pessoas consigam permanecer funcionais por mais tempo. Claramente não é o resultado que a gente quer, se quer medicamentos que consigam bloquear completamente a progressão da doença e até mesmo revertê-la, mas ainda não estamos nesse ponto. A notícia mais recente sobre isso foi que o aparecimento de um tratamento genético para tratar pessoas que tenham uma mutação que é mais rara, mas que causa uma forma de esclerose lateral amiotrófica familiar, e para esses pacientes, então, o tratamento é mais eficaz porque ele consegue reverter a normalidade herdada por essas pessoas. Claro, nós estamos falando de um grupo raro dentro de uma doença já rara, mas é algo que sinaliza que a evolução vem acontecendo. Doutor Francisco Rota, do Instituto Paulo Gontijo, porta-voz do Instituto, batendo papo com a gente, um instituto que batalha aí para lançar luz, não só no dia 21 de junho, mas em todos os dias sobre a ELA, e é claro, tentar tocar as autoridades, tocar a comunidade científica e a população em geral para avanços tecnológicos envolvendo a esclerose lateral amiotrófica. E eu vou fechar com isso, doutor. Como é que é o trabalho, como é que funciona o trabalho do Instituto? Vamos divulgar um pouquinho o Instituto aqui no Central 98. E há quantos anos da pesquisa? Como é que está essa situação da pesquisa da ELA, principalmente no Brasil, doutor? O Instituto Paulo Gontijo, ele é uma organização que tem como principal objetivo o estímulo à pesquisa, certo? E com isso se transformou hoje na instituição que promove internacionalmente o maior prêmio para pesquisadores em esclerose lateral amiotrófica para jovens pesquisadores, para dar quantidade de suas pesquisas. Isso em todo o mundo é o prêmio mais importante. Ele é auferido por um comitê de especialistas internacionais e todo o ano ele é dado no Congresso Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica. Então, esse é um impacto grande, não só nacional, como internacional, porque não se imagina que focando exclusivamente numa pesquisa local, o impacto vai ser tão grande quanto se a gente puder apoiar pesquisas boas que aconteçam onde elas estiverem. Além disso, de uma forma mais local, o Instituto Paulo Gontijo investe em divulgação, investe em capacitação de profissionais, tanto na área, diretamente na área médica, quanto em especialidades afins que também ajudam esses pacientes, como fonoaudiologia, nutrição,
fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, todas essas áreas são abordadas com apoio e capacitação através do Instituto Paulo Gontijo. Além disso, mais recentemente também o atendimento direto a pacientes, tanto na unidade de São Paulo quanto na unidade de Campinas. Quer saber mais sobre a esclerose lateral amiotrófica? Quer conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto Paulo Gontijo? Tem telefone, viu? O WhatsApp é o 11 99978 3824. Vou repetir, 11 DDD 99978 3824. Eles também estão no Instagram, tá na tela da live, no @Instituto Paulo Gontijo. Dr. Francisco Rota batendo papo com a gente hoje, Dia Mundial de Conscientização para ela, a esclerose lateral amiotrófica. Obrigado por ceder um tempinho para conversar com a gente sobre esse importante tema, viu, doutor? Foi um grande prazer e muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição.